E agora, dando continuidade, nós vamos para a quarta lição. Eu queria fazer aqui uma leitura do autor do livro de Isaías, que aqui comenta do livro de Isaías, né? Que Isaías foi um profeta que falava muito da vinda de Jesus, da vinda do Messias, né? Nós vemos no livro de Isaías que ele fala muito sobre a vinda de Jesus, sobre o Messias, né? Sobre o Salvador. E aqui eu vou ler aqui um pouco do autor do livro de Isaías, que é o próprio Isaías, e aqui eu vou ler aqui um pouquinho na minha Bíblia de estudo, que é a referência que eu tirei. O primeiro versículo deste livro, Isaías, o filho de Amon, como seu autor, o nome Isaías, quer dizer, o Senhor é a salvação. A visão e a profecia são reivindicadas 4 vezes por Isaías. Seu nome é mencionado mais de 12 vezes no livro. O seu nome também aparece 12 vezes em 2 Reis e 4 vezes em 2 Crônicas. O livro de Isaías é citado diretamente no Novo Testamento. 21 vezes ele é citado, o livro de Isaías, no Novo Testamento, sendo atribuído em cada caso o profeta Isaías, ou cada vez que é lido alguma coisa do Velho Testamento ali no Novo Testamento, ele faz referência ao livro de Isaías, porque o livro Isaías era um profeta que ele previa a vinda de Jesus. Alguns eruditos que têm dificuldade com predições proféticas detalhadas de acontecimentos futuros têm negado a Isaías a autoria dos capítulos 40 a 66. Eles denotam futuros, têm negado Isaías a autoria. Eles dizem aqui que Isaías não era o autor dos capítulos do 40 ao 66, porque Isaías já tinha falecido naquela época. Então eles achavam que não foi Isaías que deixou escrito, mas foi Isaías que deixou escrito. Eles denominaram essa seção segundo Isaías, visto que esses capítulos tratavam de acontecimentos que se deram muito tempo depois de Isaías. Quer dizer, foram coisas que aconteceram depois de Isaías. Então eles não acreditavam, porque eles achavam que alguém estava inventando alguma história. Mas na verdade, Isaías já tinha escrito o que ia acontecer. Ele escreveu o que ia acontecer. Então eles não queriam acreditar. Que nem quando um deles é quando eles disseram lá, quando ele falou que Jesus viria, o Salvador viria, e eles não acreditavam. E a gente vai ver isso no decorrer da lição. Então nós vamos ver aqui em Isaías 4, do 2, Isaías já fazendo uma profecia dizendo que a vinda de Jesus. Está escrito assim no versículo 2 de Isaías 4, versículo 2. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente, formoso para o que escapare de Israel. Esse renovo aqui, ele está falando o de Jesus. Essa é uma expressão que ele está usando. Que o Messias viria. Isso é um dos versículos, um exemplo. Mas se você for ler o livro de Isaías, você vai ver o tempo todo ele fazendo profecia. Então aqueles povos naquela época, aqui como fala aqui sobre o autor, eles não acreditavam que Isaías tinha escrito aquelas coisas, porque Isaías morreu, se passou e as coisas foram acontecendo e eles não queriam acreditar. Não queriam acreditar nesses versículos que falam do 40 a 66, que Isaías estava profetizando o que viria a acontecer. Olha que maravilha. Hoje em dia nós não temos mais credibilidade nos nossos profetas. Muitos profetas falam e acontece, é verdadeiro. As profecias se cumprem e são verdadeiras. Mas tem muitos falsos profetas que ficam profetizando, falando de coisas que vão acontecer
E não acontece. Teve uma época aí que eu recebi tanto zap de pessoas falando em profecia, de que o mundo ia se acabar disso, que ia acontecer aquilo, e até hoje não aconteceu. Então a gente tem que ter cuidado hoje. O evangelho está ficando muito desacreditado na parte das profecias, porque a maior profecia a gente sabe que é a palavra de Deus, mas existe homens de Deus na terra que falam, que são usados por Deus para trazer mensagem para nós, mas está tão desacreditado que muitas das vezes esses profetas não têm honra, não acreditam. Mas, e quando acredita, o povo vai tudo atrás daquela pessoa por causa de profecia. E nós temos que ter cuidado sobre isso, né? Pessoal, eu tô fazendo vídeo assim, parando para não ficar muito longo. E eu não sei editar ainda. Peço perdão, né, a vocês. Vou procurar me organizar mais, mas se eu fizer um vídeo aqui de 10 minutos, 20 minutos, ninguém vai querer ouvir, né? Ninguém vai querer ver. Então vamos à nossa lição. Já dei uma pincelada sobre o livro de Isaías, sobre um profeta, mas existe outros profetas, como o profeta Jeremias, mas vamos para a nossa história. A quarta lição é assim: a breve história da Bíblia. Os livros da Bíblia foram escritos por muitos autores diferentes. Nós já até demos uma pincelada lá na frente sobre isso. Durante o período da cerca de 1600, em 3 línguas diferentes foi escrito, eles foram feitos. Foram o grego, o hebraico e o aramaico. Ou seja, elas foram escritas primeiro no grego, depois foi para o hebraico, depois foi para o aramaico. Depois eu queria que vocês, depois eu vou ver com vocês sobre de onde vem esse dialeto hebraico e aramaico. Nós vamos chegar lá, de onde vem esse dialeto, onde eles foram formados. Como foram 66 livros da Bíblia colocados juntos? Uma pergunta. Como foram os 66 livros da Bíblia colocados juntos? Nós vamos aprender. Como foram reconhecidos como inspirados? Uma pergunta, você sabe? Nós vamos descobrir. A palavra canon é usada em referência aos livros reconhecidos como componentes da Bíblia. O termo vem do grego canon, que significa vara, dando a ideia de uma vara reta, porque naquela época não tinha metro, não tinha metragem, ainda não tinha sido feito o metro, então media com uma vara ou com uma ripa, né? Aí ali eles mediam os objetos, o tamanho, o comprimento. A canonização dos livros das escrituras foram sucedendo aos poucos, foram fazendo os livros aos poucos, né? Já até falei isso em outras aulas. Ela foi montada aos poucos, que era feita em rolos de papiros, né? E escritam, né, em pedra, escritam em pele de animais, assim foram fazendo a Bíblia. Porque a Bíblia, na verdade, são histórias, fatos que aconteceram desde o começo do mundo, quando Deus fez o mundo. Então, eu não me lembro o livro que está escrito, qual é o livro que está escrito, qual é o apóstolo que fala, não me lembro nesse momento, que se for escrever tudo que Jesus fez no livro, não daria para a gente ler, porque seria muita coisa. Então muita coisa foi oculta, né? Porque nós não sabemos, mas que Jesus fez e que Deus fez na época, né? Então, se fosse escrever tudo que foi acontecido na época lá de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, talvez nós, até de Adão, de Noé, porque de Adão passam muitos anos, porque quando a Bíblia vem falar de Adão de novo, depois que eles foram expulsos do Jardim do Éden, eles depois vem falando já sobre quando eles foram expulsos e já tendo filhos. Não conta o período que eles saíram, que eles passaram. Também se fosse contar, nós não daria, porque com 66 livros, várias páginas, tem Bíblia de estudo que é bem grossa. Ninguém quer ler, imagina se fosse contar tudo, né? Então, dando continuidade,
A canonização dos livros, das escrituras, foi sucedendo aos poucos. Deus dirigiu de tal maneira a redação do seu livro, que no decorrer dos anos e dos séculos históricos da Bíblia, os líderes religiosos foram reconhecendo a inspiração dos livros, e até completar o canon, até completar o livro todo, né, a Bíblia toda. Realmente, quando os homens de Deus falaram no Antigo Testamento, suas vozes foram ouvidas, né, reconhecida como sendo inspirada. Por quê? Porque eles sentiam a presença de Deus na época quando eram lidas dentro do templo, né? A lei dada a Moisés no Monte Sinai foi reconhecida como a vinda de Deus e aceita como tal. Por exemplo, em Êxodo 24:4, lemos: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Está escrito lá. Moisés subia, se retirava, subia monte, se retirava para um lugar para orar, para ter contato diretamente com Deus. E a Bíblia diz que Moisés foi o único que viu Deus face a face, assim, de uma forma simbólica, né? A primeira vez foi quando ele estava lá, tinha fugido lá e para aquele lugar onde Jetro, que veio a ser seu sogro, ele foi cuidar de ovelhas ali, e naquele momento ele viu, Deus se apareceu para ele numa sarça ardente como um fogo. Por isso que o fogo é o símbolo da presença de Deus em nossas vidas. E ali ele aparece para Moisés, né, numa sarça ardente, dizendo: Moisés, vai, volta lá ao Egito e tira o meu povo da servidão. E aquilo ali foi o primeiro contato que ele teve fisicamente com Deus, né? Deus se apareceu em forma de fogo. Eu creio que foi uma experiência maravilhosa para Moisés, né? E vamos ver também outros profetas que escreviam o que Deus lhe ordenara. Por exemplo, Deus deu a seguinte ordem ao profeta Isaías, de quem eu falei antes. Nós vamos ver aqui Isaías para chegar no Novo Testamento. Aí Deus diz para Isaías, lá em 38, capítulo 30, versículo 8. Vai, pois, escreve isso numa tábua perante eles. Eles quem? Aquele povo. Deus estava falando e ele escrevendo. Escreve no livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre e perpetuamente. O que Deus quer dizer para Isaías aqui? Olha, escreve aí tudo que eu vou te dizer agora, o que vai acontecer. Vai vir um renovo na terra de Israel, vai vir um renovo na terra de Jerusalém, vai aparecer o Messias. Eu vou mandar o meu filho para salvar esse povo da iniquidade, porque eu já fiz tanta coisa e ninguém quis estar atento ao que eu tô falando com as minhas palavras. Mas eu imagino Deus falando com Isaías: olha, escreve, vai vir o Messias, vai vir o Salvador, ninguém vai dar nada por ele, ninguém vai falar nada, ninguém vai acreditar no que ele vai dizer. Ele não vem sem aparência, mas ele vai vir como um homem. Ele vai vir como um homem para mostrar que eu sou Deus na vida desse povo, e esse povo não quer acreditar. Então imagina Isaías tendo um papo ali com Deus, né, e mandando ele escrever tudo o que ele estava dizendo. Hoje, se acontecesse isso, o povo não ia acreditar, né? Como não acreditaram. Teve algumas coisas aqui que não foram acreditadas, né? Que, como nós lemos aqui, o autor do livro de Isaías, que Isaías escreveu o próprio livro com o nome dele, falando tudo que Deus orientava ele fazer, ele foi falando, tudo que Deus mostrava a ele para falar para aquele povo na época, né? E dizendo: olha, vocês estão aí no exílio, mas eu vou mandar o Messias para resgatar todo mundo. E aqui também nós vamos ver no livro de Jeremias: assim diz o Senhor, Deus falando para Jeremias lá em 26:2. Ponte no ato da casa do Senhor e dize todas as cidades de Judá que vá adorar a casa do Senhor. Aquele povo estava todo mundo em pecado, estava todo mundo abandonando Deus e procurando a idolatria, outros ídolos, e estava todo mundo perdido. Mas que povo rebelde, né? Deus falava diretamente e aquele povo não ouvia. Hoje nós temos a graça do Espírito Santo, somos salvos pela graça e não é diferente. E o Senhor, com todas as palavras que tem te mandado, digas: olha, Jeremias, eu vou te dizer, vai lá e fala para aquele povo rebelde, não omita nenhuma palavra sequer. Deus falando para Jeremias: não omita, diga tudo.
E Jeremias começou a descer o cajado ali. Se arrepende, saia da... Ó, Deus vai destruir todo mundo, vai acabar com isso, vai acabar com aquilo. E o povo não queria ouvir. Olha, eu vou mandar destruição. Que pegaram Jeremias e jogaram dentro do poço lá. Aqueles reis lá não quis saber de que Deus estava falando, né? E vamos ver aqui, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo disse que as escrituras falavam acerca dele. Porém, muitas pessoas da sua época não conseguiram entender, não perceberam que Jesus era o Messias. E aí a gente vai ver lá em Lucas 24:44, quando Jesus disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Até o livro de Salmo fala de Jesus, é verdade. O livro de Salmo também fala de Jesus. Moisés também falou de que vinha o Messias para resgatar. Porque Moisés veio tirar o povo do Egito, até Josué entrar na terra de Canaã. De Canaã para cá, até uma certa data, que foi os 400 anos que Deus ficou sem falar com o povo, esse povo ficou exilado lá depois, porque se perderam todo mundo. Morreu Josué, se perdeu todo mundo, né? Aí foi quando veio esse tempo que ficou Deus sem falar com o homem. Não quer dizer que os livros apócrifos, né, repetindo, não foi verdadeiros, foram situações que aconteceram, mas como Deus não estava